Fala pessoal, tudo bem com vocês? Urgente! Memphis Depay está fora do Corinthians. O presidente Osmar Stabile decidiu não renovar com o jogador. Foi uma comunicação feita em nota oficial agora há pouco e eu estou aqui para trazer para vocês. Eu nem vou ler a nota, porque a nota, acima de tudo, ela é mentirosa. Então a gente vai falar muito a respeito disso. Por exemplo, o argumento da não renovação já está equivocado. Eles falam de uma questão financeira, de uma preocupação financeira com relação ao momento que vive o clube e tudo mais. Sabemos que isso não é verdade. Memphis Depay está saindo do Corinthians, inclusive usado nesses dias recentes de forma nojenta, suja e política. Já falamos aqui que Osmar Stabile estava reticente em renovar com o jogador. Essa não renovação do Memphis, vocês sabem qual é a consequência imediata disso? Uma dívida de 70 milhões de reais que o clube tem com o jogador, por conta de um contrato anterior mal feito. Mas essa dívida, vejam só, nesse novo contrato, ela seria diminuída, o jogador aceitou diminuir, cortar as multas e juros, então de 70 ela passava para 40 milhões, parcelada em 4 vezes, diluída ao longo do contrato, em que o jogador aqui estaria e trazendo benefício esportivo para o clube. E também financeiro, por que não? Já tinha topado ser garoto propaganda de um dos patrocinadores do clube. Já tinha topado, inclusive, fazer ações de marketing para ajudar a pagar o seu salário. Cara, esse jogador fez um esforço tremendo para continuar no Corinthians. Ele ficou aqui com o tamanho que ele tem, treinando em separado, esperando a assinatura de contrato. Ah, Chico, mas também é porque ele não tinha outra proposta. Duvido. Duvido que ele não vá amanhã ou depois estar com outro clube. Vocês acham mesmo que o maior artilheiro da seleção holandesa, aos 32 anos, não vai conseguir jogar nos Estados Unidos, na Turquia, no leste europeu, na Arábia Saudita, onde quer que seja? Vocês acham que ele não tem mercado? Ele pode não ter a primeira prateleira da Europa, onde ele já esteve, em Barcelona e Atlético de Madrid, mas vocês acham que ele não tem mercado? Mas ele quis ficar aqui, cara. Nossa, Chico, mas aí é fácil com o salário que ele vai receber. Um salário condizente com a realidade do nosso futebol. Ele nem seria o maior salário do elenco. Ele ganharia menos que o Yuri Alberto. Para vocês terem uma ideia. Caro, gente. Pô, cansei de falar isso. Caro é o jogador de 1 milhão que fica no banco. E hoje qualquer jogador meia boca ganha 1 milhão de reais. Aí você acha 2 milhões pagar caro pro Memphis? Pô, não preciso aqui ficar... Eu sei que eu tô falando com corintianos, eu não preciso aqui ficar falando o que esse cara já fez. Esse cara salvou o Corinthians de um rebaixamento. O Corinthians estava rebaixado naquele jogo contra o Inter. Vocês vão lembrar, aquele 2-2 na Neoquímica Arena. Estava rebaixado ali, moralmente, emocionalmente. Os jogadores se olharam e disseram, caímos. Todos falam isso. Que aquele jogo foi... A partir dali, o Memphis pegou esse clube e falou assim, vocês não vão cair. E não é que ele salvou o Corinthians do rebaixamento. O Corinthians estava fora da Copa do Brasil de 2025. Porque naquele ano, para você chegar na Copa do Brasil, você tinha que ir para a Libertadores, pelo desempenho pífio que teve no estadual no primeiro semestre. Pois ele tirou o time de uma briga no rebaixamento e levou para a Libertadores. E levou para a Copa do Brasil. E ganhou a Copa do Brasil. Vão tentar fazer você acreditar que é pelo dinheiro, que é pela questão financeira, mas não é. Não é. Simplesmente não queriam que ele continuasse. Esgotaram todas as possibilidades para esfregar na cara do jogador do tipo, não dá, estamos tentando, não dá. O cara reduziu ao máximo, pelo tamanho que ele tem e por tudo que ele já conquistou, e mesmo assim chegaram no final, depois de tudo isso, toda essa ladainha, e disseram que não vão continuar com ele. E tem mais um detalhe, né? O Corinthians está em transfer ban. Não pode contratar. E com a dívida imediata, agora, já deve ter um advogado do Memphis dizendo assim, ó, tá bom, sabe aqueles 70 milhões? Na minha conta hoje. E é óbvio que o Corinthians não tem, porque pagaria não 70, mas 40 em 4 parcelas, tá? Mas o advogado dele já deve estar dizendo, tá bom, eu quero amanhã na minha conta, senão, sabe como é que é, né? Ingresso na justiça, FIFA, transfer ban, vai pro CAS, recorre, tem que pagar. Se não pagar, para de contratar jogador. Se não pagar, pode perder ponto. Se não pagar, pode ser rebaixado. É assim que funciona. E o Corinthians já tem outros para pagar. Aí o único jogador que estava aqui, querendo ficar, querendo corresponder, treinando, podendo ajudar, não. É muito caro. É muito caro. Pois bem. Então, vai fazer o que agora?
Vamos com Pedro Raul neles. Guinegão, Jesse Lingard, é o que temos, né? Não tem para contratar. Não dá para contratar. O Memphis está aqui. Estava aqui. Era só assinar o contrato e jogar. Não. Então, além de tudo, acima de tudo, a nota explicativa do Corinthians, pela questão financeira, ela é mentirosa e a decisão ela é estúpida, ela é burra. Ela não tem inteligência. Ela não se sustenta em pé. Ela desmorona como um baralho de cartas, com o mínimo vento. Não tem nenhum alicerce essa decisão por questão financeira. Porque um clube que paga 25 milhões de reais de folha de pagamento não pode pagar 2 para um dos principais jogadores dos últimos anos, ou talvez até da história do clube? Porque o torcedor do Corinthians, ele quer se sentir representado. Ele quer jogadores que entendam a real condição do clube. Ele quer jogador que ele olhe para o campo e fala assim, pô, esse cara está em campo. Então eu vou torcer por ele, pode dar errado, o cara pode perder um gol, perder um pênalti, fazer uma cagada e tal, mas esse cara vai me representar. Não entender isso não é pensar no clube. Porque não pensar no torcedor não é pensar no clube. Ah, mas a gente tem que pensar na sustentabilidade financeira do clube. Começar errado. Começar errado. Porque no futebol você precisa investir para dar retorno. Você precisa ter qualidade no seu time para você avançar em competições, para você ter as premiações. O Corinthians já deixou escapar 4 milhões de reais nessa fase da Copa do Brasil, quando foi eliminado para o Inter. Um dos motivos é porque o Memphis não estava. Será que seria diferente? Claro que nós não temos como saber, mas eu tenho certeza que seria um pouquinho mais difícil para o Inter. Então, o Corinthians já perdeu uma eliminatória, já perdeu dinheiro e vai perder, não sei se vai perder outra eliminatória, mas pode perder outra possibilidade de eliminatória agora na Libertadores com o Rosário Central, podendo perder mais dinheiro. Então, você abrir mão do jogador como o Memphis, não é que você está economizando, você está perdendo dinheiro. Porque esse cara pode te ajudar a chegar mais longe. E no futebol, você só tem receita chegando mais longe, angariando patrocínios, tendo marketing, mídia e tudo mais. Mas não. Optaram por abrir mão de Memphis Depay. E essa eu não vou entender e não vou engolir. E eu quero explicações, tá? O presidente, na nota, diz que tem uma entrevista coletiva nos próximos dias. Ele vai ter que explicar tudo bonitinho, não para mim, para o torcedor, porque eu já falei nos outros vídeos e eu vou frisar e vou repetir. Torcedor do Corinthians, eu acho que sabem, mas talvez vocês não imaginem a força que tem. Agora é com vocês. Obviamente de forma pacífica, obviamente mostrando a insatisfação, mas o jogo, o campo, ele fala. E a torcida do Corinthians, ela dá exemplo de revolução muitas vezes, para mudar coisas que estão erradas. Agora é a vez de vocês. A gente está berrando aqui, a gente está gritando, a gente está falando aquilo que está errado, a gente está questionando, fazendo o nosso papel. Mas esse clube é da torcida, e a torcida vai ter que fazer alguma coisa, porque de novo, estão raptando o clube para si. E isso não dá para aceitar.